Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? E feliz de estar aqui numa igreja onde as portas estão abertas, né? O microfone está ligado. A gente está falando que Jesus Cristo, Ele é Senhor. E ninguém aqui está preocupado da polícia baixar aqui e prender todo mundo. Isso era uma preocupação enorme que eu tinha no Oriente Médio. Não tinha templo, não tinha microfone ligado, a gente louvava, não podia ter esse louvor maravilhoso, com bateria e com baixo, era só com violão, para não chamar a atenção das pessoas. E quando eu lembro dos meus amigos, da igreja que ficou lá em Oman, eu fico assim, imagina aqueles meus irmãos aqui com vocês, eles não estão se aguentando de chorar de alegria, de poder ter essa liberdade, de dizer, Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador. Isso é uma liberdade que a gente não consegue medir. Então valorize isso, agradeça a Deus, porque você tem esse privilégio de estar numa nação livre para adorar ao seu Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. E nós estamos diante de um dos maiores milagres que aconteceu na nossa vida, que é a Tua palavra revelada, preservada na nossa vida, e o Senhor fala através do Seu Santo Espírito, por isso nós clamamos nessa noite, para que o Senhor fale conosco, fale com cada um que está aqui, cada um que está em casa, assistindo na internet, pedimos para que o Teu Santo Espírito, de uma maneira muito ímpar, fale ao nosso coração, que não seja, Deus, que não seja mais um culto missionário em nossas vidas, mais um culto de adoração, que não seja um ritual, Senhor, que não seja algo mecânico, Senhor, mas que nosso coração se derrame nessa noite na Tua presença, e estejamos, ó Deus, dispostos a escutar a Tua voz, Senhor. Por isso fala em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, é interessante que a gente... Se eu ficar andando aqui, vai sair aqui o foco do pessoal, né? Então, é que eu não consigo muito ficar parado, viu, gente? Em casa, aí me desculpa, eu gosto de andar. Mas, assim, quando a gente olha as Escrituras, a gente começa a perceber um ensino muito central nos Evangelhos. E a gente pode perceber isso nas últimas palavras de Jesus. Sabe por quê? As últimas palavras são extremamente importantes. Você pode ver no filme... Você pode ver na novela, quando aquele avô, aquele pai, está no leito de morte, no hospital, e ele fala, chama os meus filhos. Ou isso aconteceu talvez na sua vida real mesmo. E aí os filhos vão lá, ou um filho, ou alguma pessoa muito íntima, próxima, e o pai, ele não vai falar, saudações rubro-negras. Ele vai falar uma coisa importante, certo? Vai falar uma coisa extremamente importante. São as últimas palavras. E a gente vê na história do cristianismo, a gente vê nos evangelhos, o ensino central. E Jesus, quando sobe aos céus, as suas últimas palavras foram, façam discípulos. Olha que interessante, até o termo bíblico, evangelizar, a gente tem que evangelizar, vamos evangelizar. A gente nem encontra muito na Bíblia esse termo, né? Vamos evangelizar. Mas vamos fazer discípulos. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente começa a entender o que é ser discípulo. E a gente vai perceber nos evangelhos 3 categorias de discípulos. Jesus, ele estava andando e uma multidão começa a segui-lo. E aí tem milhares e milhares de pessoas, não é assim que aconteceu? A gente não vê, por exemplo, em Mateus 14, a primeira multiplicação dos pães, foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em Mateus 15, uma outra multiplicação de pães e peixes ali, foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, Jesus tinha sempre uma grande multidão de discípulos ao seu redor. Mas a gente tem a primeira categoria de discípulo, que é o discípulo casual. Ele estava no meio daquela galera. Onde Jesus está indo, eu vou. Ele vai passar por aqui, que nem Zaqueu, viu? Vai passar, então eu quero lá. Eu quero estar vendo o que vai acontecer. É um discípulo casual. Ele estava no meio da multidão, ouvindo o que Jesus estava falando. A gente tem a segunda categoria de discípulo, aquele convicto. O discípulo convicto é aquele que seguia Jesus,
escutava as palavras de Jesus e ele acreditava naquilo que Jesus estava falando. Falava, uau, olha, esse homem ensina diferente dos fariseus. Ele ensina como quem tem autoridade. Cara, que bacana esse negócio que Jesus está falando. Eu acredito nesse negócio aí. E a gente tinha a terceira categoria de discípulos, que é o ouvinte, o discípulo comprometido. Esse ele gostava de estar na multidão, ele gostava de ouvir o que Jesus estava falando, ele acreditava, ele entendia, e muito mais do que isso, ele começava a praticar. Ele se comprometia com Cristo, ou seja, ele obedecia aquilo que Jesus estava falando. E ele começava a viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou seja, ele se comprometia com Cristo. Agora, para pensar nessa multidão de milhares e milhares de pessoas seguindo a Jesus. Jesus, naquele domingo de Ramos, ele entrando em Jerusalém, e milhares de discípulos dizendo hosana nas maiores alturas. Mas aí na sexta-feira, alguns dias depois, uma grande multidão de discípulos estavam gritando, crucifica, crucifica. E aí a gente vê em Atos, capítulo 1 e 2, 120 pessoas que estavam obedecendo o que Jesus tinha pedido para eles, os seus discípulos, a fazer. Eles estavam em Jerusalém, guardando todas as coisas em oração. Percebam que a grande maioria dos discípulos eram os ouvintes casuais, os ouvintes convictos, mas pouquíssimos discípulos comprometidos com Jesus. O que nos chama a atenção, que também nos dias de hoje, a gente não vê a mesma coisa. Olha para a Europa, o berço, né, da reforma. A gente vê ali igrejas que hoje são pubs, bares. Igrejas que hoje são museus. Igrejas que hoje são baladas. Olha o quadro de missionários da PMT. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Se tem o quadro aqui em algum lugar da igreja, ou se você pode olhar na internet, grande parte dos missionários da PMT estão aonde? Na Europa. Revitalizando igreja, não tem pastor, porque lá está cheio de cristãos casuais, cristãos ouvintes, discípulos casuais, discípulos ouvintes, que não têm um comprometimento com o seu mestre Jesus. Olha para a igreja evangélica brasileira, presbiteriana, batista, assembleia, pentecostal. Olha para essas igrejas. Quantas pessoas ali são comprometidas com os ensinos de Jesus e quantos dentro da igreja são ouvintes que gostam de ouvir uma pregação de domingo? Que falam, poxa, isso é muito bacana, eu até concordo com isso, pastor. Mas que de segunda a sábado tem a vida para ele mesmo e não comprometida com os ensinos de Cristo Jesus. Mas muita dessa culpa é nossa. Sabe por que é nossa? Porque a gente começa a dizer para as pessoas que é possível você ser um discípulo sem se comprometer com ele. Ah, você já aceitou Jesus? Você reconheceu que ele é o Senhor e Salvador? Amém. E aí a pessoa não cresce espiritualmente, não desenvolve a sua santificação, não faz aquilo que Cristo ordena, não se compromete. E a gente fala assim, meu irmão, é melhor você estar aqui na igreja do que estar no mundo, então que bom que você está aqui no domingo, mas segunda a sábado a vida é uma bagunça. E a gente começa a aceitar essas coisas, a gente começa a criar essa atmosfera, que você pode ser um cristão sem ser um discípulo. Mas a gente não encontra isso nas Escrituras Sagradas. Ah, pastor, missionário, discípulo eram aqueles 12. Eles eram, eu não sou de... A gente começa a acreditar nessas coisas. Discípulo é aquele que vai no Oriente Médio. Aquele é um crente, eu não tenho esse chamado. Como que eu escuto isso? Eu não tenho chamado para evangelizar. Mas como assim? O que a palavra nos diz sobre ser um discípulo comprometido?
Vamos ver um exemplo do que é ser um discípulo comprometido e não ser um discípulo casual ou convicto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, é Jesus, tá, gente, que está dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Bom, a gente já entendeu que o ensino principal de Jesus, ele fala assim para a igreja hoje, para você e para mim: façam discípulos. A gente já começou a entender os tipos de discípulos que existem. E qual é o discípulo que Jesus quer que nós somos? Então, como é ser um discípulo comprometido? O que eu faço? Tem um preço a pagar? Tem alguns benefícios? O que é ser um discípulo comprometido com Cristo Jesus? Porque se a gente não entende isso, quem nós somos, os nossos deveres, as nossas funções, como a gente vai gerar novos discípulos, certo? Então, o primeiro significado do que é ser um seguidor, um discípulo comprometido, é o abandono. É um abandono radical para a glória de Cristo. Essa é uma característica de um discípulo comprometido. Ele tem agora um abandono radical para a glória de Cristo. E aí já começa uma palavra complicada, né, gente? Uma palavra pesada, radical. Nossa, pastor, missionário, precisa ser tão radical assim? Vamos entender por que esse chamado, esse abandono, ele é radical? Olha só, o que esses discípulos, eles deixaram para trás quando Jesus chama Simão, André, Tiago e João. Ele vira para esses pescadores e fala assim: vem ser meu discípulo. E aí a primeira coisa que eles deixam é o conforto. É um abandono radical, e começa com conforto. Por quê? Você não ama a sua casa? Eu amo demais a minha casa. De chegar cansado de uma viagem, de um trabalho, de uma pregação em alguma igreja, e eu chego na minha casa, no conforto do meu lar, e eu sento naquele sofá, eu estico os pés. Não é bom você estar na sua casa? É bom demais. E Jesus fala assim: olha, deixa a sua casa e me segue. Já deixaram o conforto para trás, agora eles não iam ter casa, eles iam ficar perambulando atrás de Jesus. Para onde Jesus ia, eles iam atrás. Olha como isso é radical. Jesus, eu vou ser seu discípulo comprometido, mas assim, ó, quando você estiver aqui na Galileia, tamo junto. Você foi para Jerusalém? Ah, Jesus, quando você vai lá, pega outros discípulos, trabalha com eles lá, quando você voltar aqui, eu trabalho com os... Não, eu vou te seguir, eu já faço esse abandono do meu conforto. Olha só o que mais, a carreira. Como assim, pastor? Carreira? Eles eram pescadores. Gente, essa era a carreira da vida deles. Naquele tempo tinha faculdade? Não tinha faculdade. Como que você aprendia uma profissão? Com um tutor. O tutor ia lá e falava: eu quero você, eu vou ensinar você, você parece que tem um bom potencial, vem aqui comigo. Paulo, olha que chique, ele foi treinado aos pés do grande Gamaliel. Esses caras não tinham nada, o que eles tinham era a herança familiar deles. O pai, o avô, a profissão de anos e anos, que ensinou para eles, era a única coisa que esses caras sabiam fazer, era pescar. Eles se orgulhavam disso, era a profissão digna deles. Não é porque era simples, porque não valia a pena. Mas era uma carreira de pescadores, e agora eles vão deixar essa carreira para trás. Já vai pensando um pouco na sua vida, no seu coração, tá, meu irmão? A sua casa, a sua carreira, por isso é um abandono radical. A gente vê que eles abandonaram as posses dele.
Gente, ser pescador, você precisa do quê? De barco. Você precisa de rede. Você precisa de capital para girar aquele negócio, para funcionar aquele negócio. Eles deixaram as suas posses, deixaram tudo que construíram, que herdaram, que conquistaram para trás. Eles deixaram também a posição social deles. Onde que você compra carne? Qualquer açougue. As pessoas não criam uma posição, um status social de trabalho? Por que ele vai fazer um armário na sua marcenaria e não na do João? Eles tinham uma reputação, eles tinham um status social. Eles deixaram tudo isso para trás. É um abandono radical para seguir Jesus. Eles deixaram família. Como isso é pesado. Como é difícil estar no campo e você ficar no Natal, com aquela tradição familiar, numa passagem de ano novo, na tradição que a minha família tem, de passagem de ano novo, de fazer um culto em família. Eu abandonei família, a gente abandona família. Deixar pai, deixar primo, deixar tio. Esses caras deixaram amigos. Como é bom ter amigo. Agora que eu estou um tempo no Brasil, a pandemia deu uma atrapalhada, mas como é bom fazer churrasco com os meus amigos. A gente abandona essas coisas. Esses caras abandonaram a segurança deles. Segurança. Porque Jesus, logo mais, ele ia falar, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. As pessoas vão te injuriar, vão te caluniar, vão te perseguir por causa do meu nome. Olha, gente, como isso é atrativo. Não é atrativo? Mas esse é o chamado de Cristo Jesus para com as nossas vidas, um abandono radical. É por isso que a gente entende Paulo dizer, olha, eu estou morto para mim mesmo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É um abandono radical da sua vida para a glória de Deus. Isso é ser um seguidor comprometido com Jesus. E nessa hora, quando a gente entende isso, quando a gente assimila isso, vem as pessoas dizendo assim para você, ó, você está louco? Você pirou? Olha tudo que você já conquistou na sua vida. Olha que carreira brilhante você tem pela frente. Para que isso? Esse é o chamado de Jesus para a sua vida. Você abandona todas essas coisas, é algo radical para a glória de Deus, para servir a esse Cristo Jesus. Mas sabe o que eu estou vendo? Eu tenho visto jovens, adolescentes, idosos, pessoas na meia-idade, fazendo tudo isso para a glória de Deus. Eu tenho visto pessoas em paz, porque estão vivendo no centro da vontade de Deus. Isaías fala assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles que fazem tudo segundo o seu propósito, aqueles que confiam em ti. Gente, qual é o propósito da sua vida? É viver para você mesmo? Ou para você entender Jesus dizendo assim hoje para o seu coração, morra para você mesmo, carregue a sua cruz, morra para você mesmo e viva os meus sonhos, os meus desejos, o meu plano, a minha vontade para a sua vida. A gente vai ter paz, a gente vai ter alegria. Mas sabe, desde criança até os nossos pais cristãos, e às vezes eu cometo esse erro, eu estou na mesma posição que vocês, a gente perde um pouco a noção da vida, porque essa vida, o presente século, esse mundo, a nossa cultura, nos engole, e dizendo assim, filho, estuda bastante, eu vou investir muito em você, numa ótima universidade, para você ter um ótimo emprego, para você ter uma ótima família, ser uma pessoa de sucesso. Mas quando a gente vive somente para, às vezes, correndo atrás de todas essas coisas, não dá para ser um seguidor de Jesus comprometido com Ele. Porque a gente está pensando no eu, e na minha família, e na minha igreja, e nos meus desejos, meus sonhos, e Deus nisso tudo. Então a gente vira para o nosso pai, para a nossa mãe e fala assim, pai, mãe, eu sei que você quer o melhor para a minha vida, mas o melhor para a minha vida, Jesus já disse, o que é? Que é ser um cristão comprometido com Ele, que vai aonde o Senhor vai, Deus, que obedece aquilo que o Senhor pede, Deus,
Obrigado, Pai, por todo amor e investimento. Eu posso usar tudo isso para a glória de Deus. E esse é o resultado. Esse é o primeiro resultado de quando a gente entende que esse abandono, ele é radical. Porque o primeiro resultado é assim, pastor, Deus é o seguinte, eu me comprometo, eu quero ser um cristão comprometido. Então, o seu trabalho, a sua carreira, agora você não vai pensar mais assim, eu vou naquele emprego que eu tenho um plano de carreira, você vai falar assim, olha, Deus, onde o Senhor me quer? Onde o Senhor me quer? Onde o Senhor quer que eu trabalhe para glorificar o teu nome? Você usou a sua faculdade, você usa o seu trabalho, você usa a sua carreira agora para a glória de Deus. E não para você mesmo. As suas posses agora, você não está pensando mais assim, eu vou juntar dinheiro para isso, para esse carro, para essa viagem dos sonhos, e para esse trocar de celular, e para uma aposentadoria. Você fala assim, Senhor, as minhas posses agora é para o teu reino, é para a tua glória. Então eu preciso investir numa aposentadoria, porque esse é o meu dever, de ser um cidadão responsável, mas olha, eu quero pegar isso aqui, eu invisto tanto em Netflix, tanto em açaí, tanto em tanta coisa, e eu não invisto no teu reino. Agora as suas posses pertencem ao seu Deus, o seu tempo, o seu conforto. Você não precisa vender a sua casa e morar embaixo da rua, mas você usa o seu conforto, a sua casa, para a glória de Deus, abrindo um pequeno grupo, trazendo pessoas para tomar um café lá com você. Tudo agora na sua vida está comprometido com o reino, com Cristo Jesus. Isso é um abandono radical. É o seu tempo, os seus afazeres, tudo para a glória de Deus. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é realmente você fechar a porta do seu consultório, é você deixar a sua carreira, você falar assim, pastor, eu quero estudar agora num instituto bíblico, num seminário, eu quero me filiar a uma agência missionária. Em vez de ser dentista aqui em Manhuaçu, eu vou ser dentista lá na África, lá na Ásia, aqui na América Latina. Eu vou usar os meus dons, aquilo que o Senhor me deu, a minha profissão, os meus talentos, para a honra e glória do teu nome, mas não mais aqui, mas entre os não alcançados. Isso é abandono radical. Você não precisa deixar toda a sua vida para trás e ir lá para a Índia. Você pode ser um cristão comprometido aqui em Manhuaçu, mas também há cristãos comprometidos, discípulos comprometidos que deixam tudo aqui para ir nos não alcançados. O que Deus quer de você? Porque o que Deus não quer de você é que você seja um ouvinte casual, que você não tenha nenhum comprometimento com o reino dele, que você venha aqui de domingo só bater um cartão, estou na igreja, sou um cristão. Isso eu sei que Deus não quer da sua vida. Então, se você tem dúvida, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? É tudo que Ele já tem feito até hoje, mas agora com foco no reino e na glória dEle. A segunda característica de um discípulo comprometido com Jesus é agora uma dependência total nele mesmo. Além de um abandono radical, agora é uma dependência total. Esses pescadores, eles passaram por um processo de transformação, um processo de aprendizado para ser um excelente discípulo comprometido. Jesus chama esses caras na beira da praia. E é interessante, a primeira característica aqui assim, do chamado de Jesus é que parte dele. É interessante que na nossa cultura, nós buscamos as coisas. Nós queremos as coisas. Tinha violão, baixo, bateria. Pô, o cara batendo ali, todo empolgado. Aquilo ali me chamou a atenção. Eu quero então estudar bateria. Outra pessoa fala, quanto acorde maravilhoso naquele violão, aquela sonoridade. Vai ter um luau, talvez não vai ter a bateria, mas vai ter o violão. Eu me interessei por esse negócio de violão. Eu quero aprender violão. Não é assim na nossa vida, nós nos interessamos pelas coisas. E não tem nada de errado nisso. Mas é interessante que Jesus, Ele nos chama. Parte dele. Percebam que tinham milhares de pessoas seguindo a Jesus. Milhares de pessoas queriam fazer assim, olha Jesus, eu quero ser o seu braço direito. Mas Jesus não vai nessas pessoas. Jesus foi naqueles pescadores.
que ninguém dava nada para eles, e fala assim: eu estou chamando vocês. Essa graça, esse chamado de Cristo é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Olha hoje o valor que você tem para Jesus. A missão é dele, mas ele te chama hoje a participar desse maior investimento de toda a humanidade, que é missões, é chamado a cruz de Cristo. Ele te chama a participar disso. Não é isso que está escrito lá em João 15, no versículo 16? Olha, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Noé estava quietinho no canto dele, sendo um homem justo e bom. E Deus fala assim: você, Noé, eu te escolho, eu te chamo e você vai construir a arca. É assim com Davi. Olha só quantos irmãos fortes. Mas espera aí, não é nenhum deles aqui não. Não tem mais nenhum filho, não? É Deus que vai, chama e escolhe. Isso é maravilhoso. É o primeiro passo. É Jesus quem faz isso. Mas outra coisa nesse processo é que Jesus escolheu esses caras, mesmo eles não tendo nada para oferecer. Esses caras não tinham nada para oferecer para Jesus, e ainda assim Jesus o escolhe. É interessante, porque às vezes a gente começa a se gabar, né? Não, Deus me chamou porque eu sou um cara inteligente. Deus me chamou porque eu tenho muito recurso. A gente não tem nada para oferecer para Deus. Era isso que esses pescadores tinham, nada. E é interessante que eles eram da Galileia. A Galileia, para a gente recordar, era conhecida como as pessoas mal educadas, as pessoas de boca pesada, as pessoas que não tinham muita cultura, as pessoas que não eram escolhidas pelos tutores para ter uma profissão. Era aquele pessoal lá da periferia, galera. Esses eram galileus, sem nada para oferecer. É até interessante que eles eram considerados como ignorantes. No nosso modo popular de chamar, eles eram os burros. Não tinham nem inteligência, nada para oferecer. Por isso eram pescadores. Esse era o conceito da cultura daqueles dias. E aí, Jesus escolhe esses homens. E é interessante que ele não muda o seu plano. Jesus ele não muda a maneira de escolher as pessoas até hoje. Por isso, eu e você somos esses pescadores, sem nada para oferecer a Cristo. É interessante que Coríntios 1:27 diz assim que Deus escolheu as coisas loucas. No texto grego aqui, a palavra louca é tolo. Aquele que é desprovido de inteligência para compreender as coisas. Mas sabe por que Deus escolhe eu e você, os tolos, de acordo com esse mundo? O texto continua. É para envergonhar o sábio. O fraco para envergonhar o forte. Ou seja, Deus, Ele vai te dar a sabedoria que você precisa. Deus vai dar a força que você precisa. Deus vai dar os recursos que você precisa. Sabe por quê? Porque aí no final, toda a glória vai ser dada para quem? Para Ele. Isso é maravilhoso. Hoje eu posso dizer assim: Deus, obrigado, porque eu não era nada, e o Senhor me fez tudo que eu sou até hoje. Para quê? Para o Júnior ser conhecido? De maneira alguma. Para que toda a glória seja dada a Deus. Eu mal falava inglês, tinha uma dificuldade enorme de falar, conjugar o verbo to be, riar, we is, um zero à esquerda. Mas eu falei: Deus, eu estou indo para o campo, o básico é o inglês, para me comunicar com outros missionários, da Coreia, da África. Eu não tenho que aprender 15 línguas, a gente se comunica em inglês. E que dirá o árabe, para falar no coração dos caras, dos árabes. Eu falo inglês agora, gente.
Eu falo árabe, prego em árabe, dou Santa Ceia em árabe, faço louvor em árabe. Como isso é possível? Para um cara que não conseguia conjugar o verbo tobe, to be. É porque a gente vê Jesus dizendo assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Há esperança para a gente, porque Ele trabalha no seu coração, no meu coração e nas nossas vidas. Parte dele. A gente não tem nada para oferecer, mas Ele dá tudo aquilo que a gente precisa para sermos discípulos e gerarmos novos discípulos. Pescadores. Não tinha a capacidade de direito de talvez escrever. E a gente está lendo, depois de mais de 2000 anos, o que esses caras escreveram. Cartas no Novo Testamento, escritas por esses homens. O discurso de Pedro em Atos. Que discurso maravilhoso! 2000 pessoas conheceram a Jesus. Olha que processo maravilhoso de Deus na vida desses homens. Olha o que Deus já tem feito na sua vida e o que ainda vai fazer. Precisamos nos dispor. Isso é o que nós precisamos. Ai, pastor, eu não tenho esse chamado, eu não tenho capacidade para ir lá no Oriente Médio. São pessoas como você. Ai, gente, que raiva que eu tenho disso. Com todo amor e respeito. Porque eu já pensei isso também um dia. Um dia eu já olhei para os missionários, quando eu tinha 14, 15 anos, e falava, eu nunca vou conseguir ser um cara santo como esse. Isso é mentira do diabo nas nossas vidas. Isso é mentira da nossa sociedade. Mentira da nossa cultura. Porque Deus, Ele nos capacita para fazermos coisas maiores ainda do que Ele fez. Tudo para que no final o nome dEle seja engrandecido. Por isso, não existe tempo para o chamado de Jesus. É atemporal. Não é uma regra, com 15 anos Ele chama. Se você perdeu essa chance, com 16, agora você está fadado a viver para você mesmo, de maneira nenhuma. Eu tenho uma família de amigos que foram para o campo missionário. Ele era pastor, ele era dentista, ele fechou os consultórios, ele falou para a igreja, deu o meu trabalho aqui, já deu o meu tempo, e agora eu estou indo lá para o Oriente Médio, com 45 anos, para ter que aprender uma nova língua. Porque Deus é quem chama e capacita. A gente tem que se dispor a sermos cristãos comprometidos aqui em Manhuaçu, do outro lado da rua até do outro lado do mundo, e Deus Ele vai te usar. Há esperança para nós. É um grande privilégio sermos discípulos comprometidos. Como tem sido a sua vida, a sua atitude diante desse Deus? Que tipo de discípulo é você hoje? Um discípulo que talvez passou a vida inteira escutando, gostando de escutar as coisas de Deus, concordando muitas vezes com as coisas com Deus, mas não fazendo nenhum tipo de compromisso com Ele? Será que isso é possível? Eu termino com essa frase, que não é minha, é de Jesus, em Lucas 14. Aquele que quer ser o meu discípulo, e ele não toma a sua cruz, e não me segue, ele não pode ser chamado meu discípulo. Avalie a sua vida, avalie o seu coração, para que quando ele vier, assim como aquele ladrão que vem à noite, sem esperar, você não seja pego, desprevenido, achando que tem um relacionamento com Deus, achando que tem uma vida com Jesus, mas não sendo um discípulo comprometido com Ele. Abaixe a cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nesse momento, nós pedimos perdão pelas vezes que não andamos de acordo com a Tua vontade. Quando nos esquecemos que a vida que o Senhor nos deu, ela não é nossa, mas ela é Tua. Nos perdoe quantas vezes estamos sendo incomodados, chamados, despertados,
mas estamos negligenciando esse chamado, agindo como Jonas, fugindo da tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a entender onde o Senhor quer o nosso comprometimento. Se aqui em Manhuaçu, se em Juiz de Fora, se em Alto do Caparaó, ou se na África, no Oriente Médio, na Ásia. Deus, clamamos por sabedoria nesse instante, para que os nossos olhos espirituais se abram e a gente compreenda aquilo que o Senhor quer de nós. Queremos, ó Deus, o Teu nome conhecido nessa terra, o Teu nome exaltado e glorificado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama. Vamos sair daqui nessa noite extremamente felizes, porque um dia o Senhor olhou para nós, e talvez para algumas pessoas hoje, o Senhor olha hoje para essas pessoas, e o Senhor diz hoje no coração de muitos aqui: vem, deixe tudo para trás, me siga, e eu vos farei pescadores de homens. Trabalha na nossa vida, Senhor, trabalha no nosso coração, que possamos ter a coragem, a ousadia, Deus, de ter esse abandono realmente radical, daquilo, ó Deus, que nos traz um conforto, uma aparência tranquilidade, ó Deus, e nos esquecemos que somos peregrinos nessa terra, Senhor. Por isso, fala no nosso coração, e que possamos Te glorificar em tudo o que formos fazer, em toda a nossa renúncia, que possamos, ó Deus, Te glorificar, e sermos bênção, e sermos discípulos que geram novos discípulos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.